Um dos temas bastante abordados pela igreja cristã é a respeito da evangelização. O que você entende a respeito desse tema? O que é evangelização para você? Eu convido então você a refletir comigo sobre o tema missão e evangelização. Primeiro, a missão significa enviar. Jesus enviou os seus discípulos. Jesus envia a igreja. Em Mateus capítulo 28, quando Jesus está reunido com seus discípulos, ele diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ali nós temos o envio de Jesus para a igreja levar adiante o evangelho. Ou seja, a igreja precisa apontar Jesus para as pessoas. Isso significa a missão da igreja. Então a igreja vai anunciar o evangelho. Mas o que é o evangelho? O evangelho é a boa nova. Historicamente falando, quando um país estava em guerra, vinha um mensageiro anunciar na cidade que o seu país tinha vencido na guerra. Esse mensageiro se chamava Evangelho, ou seja, ele trazia boa nova para a cidade. Assim nós entendemos que o evangelho é a boa nova da salvação, a boa nova de Jesus. O conteúdo, portanto, do evangelho é esta boa nova, ou seja, o conteúdo do evangelho é a respeito de Jesus. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o centro do evangelho, é Jesus que veio para dar a sua vida em resgate de todos os nossos pecados. Mas por que foi Jesus necessário vir a este mundo? Por causa do nosso pecado. As pessoas vivem em pecado. Deus mesmo providencia a salvação em Cristo Jesus. Quando Jesus então morre na cruz, ele morre por causa dos nossos pecados. Este é o evangelho, esta é a boa nova que nós precisamos dizer para as pessoas. Há muitas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, estão afastadas de Jesus. Então, nosso papel é levar esta boa nova a elas, para que elas sejam novamente reintegradas à fé cristã e creiam em Jesus. Este é o papel das pessoas em geral, é o papel da igreja. Portanto, a evangelização é o ato de evangelizar, é o ato de levar esta boa nova adiante. Mas o que é o evangelismo, então? O evangelismo é um sistema. O evangelismo é uma estratégia. A igreja usa, então, de estratégias, de argumentos, de formas para poder levar este evangelho adiante. E existem muitas formas para levar o evangelho de Jesus para as pessoas. E a igreja vai se utilizar daquela forma ou daquela estratégia que ela julga ser mais eficiente, mais tranquila, mais importante, onde as pessoas, os seus membros, possam participar com tranquilidade. O papel do Espírito Santo, então, nesta evangelização, ele é fundamental, porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas estão dizendo. Elas estão preocupadas porque a outra pessoa que está sendo abordada através da evangelização, ela parece que não está querendo ouvir. Parece que ela, apesar da abordagem tranquila, boa, bem feita, ela continua vivendo a sua vida ímpia. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nesta pessoa quem vai agir é o Espírito Santo, porque ele age através desta palavra para converter esta pessoa. Ele convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós temos retratado isso no Evangelho de João. Portanto, o nosso papel é levar adiante o evangelho. Não importa se a pessoa quer ou não quer ouvir. E nós não precisamos estar preocupados do porquê ela não se transformar ou ela não aceitar aquela palavra naquele momento. Deixamos isso para o Espírito Santo. Disso eu também então quero dizer que, ao convidarmos as pessoas para a igreja, desta forma nós não estamos fazendo a evangelização. A evangelização é apresentar Jesus para as pessoas. No entanto, é evidente que, ao convidarmos alguém para a igreja, essa pessoa terá uma oportunidade de, na igreja, ouvir a respeito de Jesus, ouvir a respeito do evangelho. Assim, nós estaremos usando a igreja como um instrumento para levar esta palavra à vida das pessoas. Mas deve ficar bem claro que
Simplesmente convidar alguém para um culto ou para alguma atividade da igreja não é evangelizar, mas é convidar para que esta pessoa tenha uma oportunidade para ouvir o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, então, o Espírito Santo vai agir na vida dessas pessoas. Então eu também quero dizer a vocês que não deixe de convidar as pessoas para a igreja, mas acima de tudo, não deixem de levar Jesus para elas. Elas precisam ouvir o Evangelho. Há muitas pessoas tristes, solitárias, dependentes da graça de Deus. E nós que conhecemos esta graça e este amor de Deus, precisamos sim, com toda tranquilidade, falar de Jesus para elas. Não precisamos ter medo do que dizer. O Espírito Santo vai colocar em nós as palavras certas para dizer àquela pessoa. Não se preocupe se naquele momento você não tiver todas as palavras exatas para dizer para aquela situação. Não se preocupe quanto a isso. O importante é você falar de Jesus, falar para as pessoas que Jesus as ama. Mas onde é que você vai fazer isso? Onde você estiver. O seu comprometimento é pessoal, o seu evangelismo ou o seu testemunho, ele é pessoal. Então, se você está no seio da sua família, fale de Jesus para os seus familiares. Fale de Jesus para os seus vizinhos. Testemunhe a sua fé entre os seus amigos. Fale de Jesus com seus amigos da escola. Fale de Jesus quando você está nos seus momentos de lazer. Fale de Jesus quando você está dentro de uma igreja. Ou seja, onde você estiver, você pode falar a respeito deste amor de Jesus para a vida das pessoas. Isso é importante. Nós não podemos simplesmente dizer, eu não sei falar, eu não posso falar, eu não tenho as palavras certas. Porque tem muita gente que usa estes argumentos e desta forma, então, não fala nada a respeito do Evangelho de Jesus para as pessoas. No entanto, é bom sempre lembrar que, quando Jesus envia os seus discípulos, Ele envia a igreja. Ele envia a cada um de nós para testemunharmos a nossa fé para as pessoas. As pessoas vão crer em Jesus a partir do nosso anúncio do Evangelho. O Espírito Santo vai agir nos seus corações e vai fazer com que elas também creiam em Jesus. Dessa forma, então, eu espero ter contribuído numa breve reflexão sobre esse tema missão e evangelização, que é um tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples e que pode ser feito diariamente na nossa vida, seja lá onde nós estivermos. Que Deus use você para ser um instrumento nas mãos de Deus, que leve adiante essa boa nova de Jesus para a vida das pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu evangelizar.